eu já fiz a burrice de confundir amor com apego e o medo de ficar sozinha. É isso mesmo. E se eu te contar que a maior besteira que eu fiz na minha vida foi o dia, na verdade, o critério que eu usei para escolher a pessoa com quem eu iria me casar. Esse vídeo hoje é para falar sobre os sinais. Estavam todos ali na minha frente, mas o buraco que existia dentro de mim era muito maior. Você não vai acreditar, mas fica aí. Meu nome é Thaís, esse aqui é o Rica por Inteiro e o único motivo de eu estar aqui gravando esse vídeo é você. Eu sou uma sobrevivente de um relacionamento extremamente abusivo. Eu sofri 3 tentativas. Então, eu entendo que o meu nome era para estar na lista dessas mulheres, dessas vítimas, e aprove a Deus me guardar e me livrar disso. E eu entendo que isso não foi só por mim. Isso tem mais a ver com você, com a sua amiga que está passando esse tipo de situação, com a sua vizinha, com a sua colega de trabalho, que você sabe que passa por isso, mas que também não sabe como ajudar. Porque você já viu que ela separou, e ela acaba voltando, você não faz ideia. Então eu estou aqui para te contar como que eu consegui sair dessa situação, como que eu consegui sobreviver a tudo isso, e mais do que sobreviver, hoje viver. Então eu criei aqui um grupo no WhatsApp onde eu consigo falar mais abertamente, sem ser restringida nem pelo YouTube, nem pelas outras redes sociais também, tá? O link tá aqui na descrição. É um grupo onde a gente pode conversar tranquilamente, abertamente, onde eu consigo ajudar essas mulheres. Uma vez por semana a gente se encontra ao vivo no Zoom para poder falar. Vamos lá. Eu tinha apenas 19 anos quando eu comecei a me envolver com essa pessoa com quem eu acabei casando também. E aí a gente tem que abrir um parêntese aqui para entender o contexto, tá? Eu sofri, né? Eu sou filha, eu tenho um irmão, né? Assim, de filha mulher, eu sou a única mulher dos meus pais. E eu sou a filha mais velha. E eu sofri, os meus pais se divorciaram, eu tinha 7 anos, e aí meu pai foi para um lado, minha mãe foi para o outro. Só ficou eu, minha mãe e meu irmão, que era muito pequeno. Minha mãe trabalhava, mas minha mãe também saía muito, né, final de semana, durante a semana. Eu lembro que quando eu tava ali por volta, sei lá, dos 10 anos mais ou menos, minha mãe saía de casa na quarta-feira, só voltava na quinta à noite, ou às vezes já emendava de quarta até domingo com os namorados que ela tinha e etc. E o fato é que eu sofri uma rejeição materna severa, cruel. Mas cruel mesmo. A gente vai ter a oportunidade de eu poder te contar em detalhes as coisas em que eu ouvi e que destruíram quem eu deveria ser. Porque pai e mãe são aquelas pessoas que constroem a sua identidade, que te ajudam a construir os seus valores, a sua integridade, a sua crença de merecimento. São eles que vão fazer com que você acredite naquilo que você merece ou não. Então imagina, a pessoa quem deveria construir a minha identidade, ela na verdade destruiu aquilo que ela nem chegou a construir. Então é com essa mentalidade, com essas feridas, com essas fraturas emocionais é que eu chego nesse relacionamento, nesse namoro. Comecei ali com 19 anos e aos 23 eu me caso com essa pessoa. Esse vídeo hoje é para falar sobre os sinais. Estavam todos ali na minha frente. Mas o buraco que existia dentro de mim era muito maior. E eu fiz, como eu disse pra você, a burrice de confundir medo de ficar sozinha, rejeição, a necessidade de me sentir amada, o medo de me ver rejeitada e abandonada mais uma vez, com amor. Então eu só aceitei migalhas. E aí, um belo dia, ele passou lá na minha casa, nós éramos da mesma igreja, ele chegou na igreja muito depois de mim, tocava bateria e tal, e assim, não me chamou atenção em nada, mas era muito dedicado, muito disposto nos serviços ali, né, da igreja que a gente frequentava e tudo, e ele se interessou primeiro ali por uma amiga minha ali, e não sei se ela deu muita bola, não lembro ao certo, eu sei que depois ele começou insistentemente, se aproximou como um amigo, como um bom amigo, e depois, óbvio, já estava muito na cara a intenção dele, que ele não queria ser só o meu amigo. E aí a gente chega nesse dia específico, né? O dia em que ele veio me pedir em namoro.
E aí, acredite ou não, o único critério que eu usei para entrar nesse relacionamento, primeiro que eu achava ele muito melhor do que eu, porque ele cresceu numa família tradicional, com pai e mãe, ele cresceu na igreja ali também, e esse vídeo não é sobre igreja, esse vídeo não é sobre se as pessoas da igreja prestam ou não, esse vídeo é sobre caráter, é sobre os seus critérios de amor próprio, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua escola. Qual é o seu nível de percepção de valor próprio que você permite com que as pessoas, independente do ambiente em que você esteja, com que elas te tratem, porque os sinais estão sempre ali. E aí o fato é que nesse dia ele passou na minha casa, ele tinha moto, e aí eu sabia que ele ia me pedir namoro naquele dia, ele me levou para passear num lugar na minha cidade, eu moro em Brasília, então ele me levou no pontão do Lago Sul, muito bonito, uma vista linda e tal. E antes de sair de casa, eu fiz uma única oração. Na verdade, eu não fiz nem oração. Oração a gente pede até um direcionamento para Deus, né? Me dá um sinal, me ajuda, eu devo fazer isso ou não. Na verdade, eu dei um aviso só para Deus. E eu disse o seguinte: Deus, Senhor, eu sei que ele vai me pedir namoro. E eu vou dar um sim para ele. Eu vou dizer que sim. Mas eu vou dar um sim não para o namoro, um sim para o casamento. Porque, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. Eu sou muito feia e ninguém vai querer casar comigo. Então eu não posso perder a oportunidade da única pessoa que quis casar. Sim, acredite, eu me achava extremamente ridícula. É porque eu não posso, minha amiga, é porque eu não posso. Mas se eu pudesse, eu ia botar a foto dele bem aqui, pra você ver o terror da feiura que ele é. Tu não tá tu não tá entendendo. Olha como que é uma pessoa que não se enxerga, que não percebe quem ela é. Eu me achava horrível, eu acreditava, eu não achava, não, eu tinha certeza que nenhum homem ia me querer. Então eu não podia perder a oportunidade. Mas o peão, ele é feio. Ele é feio, ele é feio, ele é feio de um tanto. Ah, se eu pudesse botar a foto aqui da berça pra você ver como ele é horrível, tenebroso, minha filha. Enfim, passou na minha casa, entramos de moto, tudo bonitinho, fomos lá pro pontão do Lago Sul e ficou, e conversa vai, até o negócio fechar de madrugada, foi me deixar em casa, me deixou em casa, me deu um beijo, né, todo trêmulo ali, o primeiro beijo que ele me deu, ele foi embora e eu fiquei na minha casa, fui dormir. Olha o primeiro grande sinal que eu recebi. Quando eu acordei, nós chegamos de madrugada, ele foi para casa dele, eu fui para minha casa, dormi. Quando eu acordei com um aperto no coração tão grande, e o primeiro pensamento que me veio foi: que merda foi essa que eu fiz? Eu não acredito que eu fiz isso. E uma dor no coração, de um arrependimento de ter dito sim. E aí eu pensei, bom, já tô aqui, vambora, né? Vamos ver o que isso vai dar. Qualquer coisa eu termino com ele. Encurtando a história pra você, nesse o que vai dar. O que deu é que isso me custou, anos depois, quase 5, 6 anos depois, isso quase me custou a minha própria vida. Quase me custou a minha própria vida e também a vida do meu filho. Me custou ser mãe solo, me custou 10 anos ali de atraso, que é o tempo em que eu levei, né, quase 10 anos ali para me recuperar. Meu filho hoje tem 10 anos, para me recuperar de tudo isso. E não só ele, e não foi só esse sinal. Todas as vezes em que ele me levava, a gente começou a namorar, é quando ele me levava para conhecer a casa de alguns amigos, né, a família desses amigos dele, os próprios familiares, o pai dele. Todas as vezes em que ele me apresentava para alguém, as pessoas sempre reagiam da mesma forma. As pessoas diziam: nossa, mas onde que você encontrou essa mulher? O que você fez? Nossa, deu sorte, hein? Encontrou, que mulher linda, nossa, o que você fez?
e as pessoas viam aquilo que eu não conseguia ver. Todo mundo sempre reagia dizendo basicamente a mesma coisa, dizendo o seguinte: você é mulher demais pra ele. E o pai dele era muito tranquilão, era muito quieto, muito na dele, mas sempre que o pai dele tomava uma, o pai dele, quando ele tava bêbado, ele falava assim: minha filha, você, o fulano, não é homem pra você. Minha filha, o fulano não é homem pra você. Você é muito bonita, você é isso, você é aquilo, estudiosa, não sei o quê. Ele não é homem pra você. E eu me lembro que uma das irmãs dele, depois de anos de namoro, assim, ele me humilhava muito dentro da casa da mãe dele, né? O nosso namoro foi praticamente dentro da casa da mãe dele. Ele me humilhava muito na frente das pessoas, me xingava, gritava, eu andava comigo na rua, me largava lá atrás, ele ia lá na frente. Então, várias outras coisas também que ele fazia, né? Sempre me envergonhando, sempre me humilhando. E teve uma situação em específico que pra mim foi o terceiro grande sinal, alerta de que ele não era o cara, que aquilo não ia dar bom, e eu continuei insistindo. Depois de alguns anos de namoro ali, com 2 anos de namoro, a gente ficou noivo, e aí entre o noivado e o casamento, acho que levou mais uns 2 anos, 1 ano e meio também, alguma coisa. E o fato é que em um desses dias a gente já estava noivo, ele foi me deixar em casa de moto. No que ele me deixou, a gente veio discutindo no caminho sobre comprar uma casa. E aí eu disse pra ele, pensa que ele parecia nem um roceiro, eu posso dizer hoje, porque até o povo na roça já tem Wi-Fi, internet, tem conta no banco, sabe sacar dinheiro, depositar dinheiro, fazer um Pix, né, que na época não tinha. E aí ele deixou ele nervosinho ali, fez ele reagir de uma forma completamente inesperada, e isso pra mim foi um terceiro grande sinal, e eu já deveria ter encerrado ali. Quando eu disse pra ele, eu disse o seguinte, falei, você nunca vai conseguir comprar uma casa, porque você nem conta no banco tem, você nem sabe depositar um dinheiro no caixa eletrônico, não sabe sacar. E isso deixou ele extremamente irritado e tudo, e nisso eu já tinha descido da moto, estava de frente pra ele sentado na moto, eu estava de frente pra ele, e aí eu falei isso pra ele, aí a gente começou meio que discutir ali, ele me deu um tapa na cara, na porta da casa da minha mãe. Tinha 4 meses, sei lá, 6 meses no máximo, que a gente estava noivo. Ele me deu um tapa na cara, noiva dele, ele me deu um tapa na cara. Sabe o que eu fiz? Entrei pra dentro de casa, fui direto pro banheiro chorar. Dentro do banheiro, minha mãe no quarto dela, segundo ela ouviu, mas não falou nada comigo. Entrou pro quarto dela, eu entrei pro banheiro e comecei a chorar. Comecei a chorar. Só que, mais do que a dor daquele tapa na cara que ele me deu, foi a dor da rejeição. Porque eu fiquei esperando a noite inteira ele me ligar, ele mandar uma mensagem, ele ir lá, voltar e buzinar lá em casa e pedir perdão e pedir desculpa, e nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Agora você quer saber o pior disso tudo? O maior grande sinal que eu vi em mim mesma e que eu ignorei foi que ele não veio atrás de mim. Até hoje, ele nunca me pediu perdão sobre isso. Nunca se retratou, nunca se incomodou com isso, com o fato de ter feito isso. E acredite se quiser, eu fui atrás dele. Depois que ele deu um tapa na minha cara, eu fui atrás dele. No dia seguinte, eu fui na casa dele. Cheguei na casa dos pais dele, onde ele estava de folga nesse dia, e eu cheguei lá à tarde e entrei. Quando ele me viu, ele estava sentado no sofá com o pai dele. Quando ele me viu, ele deu uma assustada assim. Calado ele estava, ele fingiu, eu sentei no sofá, aí ele já veio me abraçando, veio deitando no meu colo. E aí, olha o sentimento que eu tive na hora. Ah, ele não vai me deixar. Ah, ele ainda me quer. Ele fez aquilo, mas ele não vai me deixar. O meu medo dele me deixar era muito maior do que a vergonha e a dor de ter levado um tapa na cara. Você tá entendendo o que eu tô te dizendo? E nisso ele não falou nada, não pediu desculpa nem nada e ficou naquilo. E eu falei pra ele, você acha que você não tem que me dizer alguma coisa? Ele, deixa isso pra lá, esquece, passou. E aí ficou.
Antes de eu casar com ele, eu já tinha tido vários sinais. Mas o que me motivou a continuar nisso? Primeiro que eu vim de um lar completamente destruído. Ele sabia do caos que era o relacionamento com a minha mãe, da grande rejeição que eu sofria. Ele viu que eu era uma presa fácil para ele. E eu era muita coisa para ele. A vaidade dele, o ego dele é lá em cima, porque onde eu saía com ele, ele andava comigo como se eu fosse um troféu dele. Os sinais estavam todos ali, todos ali. Mas eu queria casar com ele porque eu me achava feia, porque eu acreditava que nenhum homem ia me querer, porque eu queria sair de dentro da casa da minha mãe, que parecia um castigo, uma prisão. Eu saí de um cárcere e fui para outro, que foi esse casamento. E o que eu quero te dizer com tudo isso? Como eu disse, esse vídeo é por você, não é por mim. Tenho tantas e infinitas histórias para te contar sobre as coisas as quais eu vivi. Mas o maior entendimento é que eu só passei por isso porque eu não tinha percepção de valor próprio nenhum. E se você conhece alguma mulher que está passando por isso, coisas piores ou semelhantes das quais eu citei aqui, manda isso para ela. Esse vídeo é por causa dela. E como eu disse aqui na descrição do vídeo, tem um link do WhatsApp. Deixa eu te ajudar. Deixa eu ser o canal para essa mulher. A minha vida foi poupada por sua causa. Não para que nenhuma outra finalidade, mas por sua causa, para que a vida de outras mulheres também seja poupada. E eu quero te motivar a estar comigo nesse grupo de WhatsApp, a trazer a sua amiga também a estar comigo, porque depois disso tudo, depois de sofrer as tentativas que eu sofri, eu fui buscar ferramentas, eu me especializei, eu estudei inteligência emocional, comportamento humano, neurociência comportamental, todos os aspectos que me ajudaram a entender o porquê que eu me permiti a viver coisas muito piores do que essa. Isso que eu te contei aqui era só o topo do funil ali, era só a superfície. Coisas muito mais profundas, constrangedoras, vergonhosas, humilhantes, perigosas, criminosas aconteceram. Mas hoje eu tô aqui para te dizer que tem jeito. Que tem jeito. Você precisa entender o que te acontece, o que passa aí na sua cabeça que faz com que você continue nesse ambiente. E mais ainda, você precisa entender e enxergar que existe um caminho. Que se você conseguir perceber o quão amada você é, então mesmo que os seus pais não tenham conseguido comunicar o seu valor próprio, construir, te ajudar a construir a sua identidade, eu quero te dizer que ainda tem jeito. Tem jeito espiritual, tem jeito cientificamente, emocionalmente, financeiramente. Então, se você sente que está vivendo um relacionamento cheio de desvalorização, se você ainda nem percebeu que você merece muito mais, me ajuda, fica aqui, vai ouvindo as minhas histórias, ouvindo tudo aquilo que eu passei para ver se você se identifica com alguma coisa. Quem sabe isso te motive a querer mais. Porque a vida, minha amiga, eu posso te dizer, a vida tem muito mais. Existe um plano muito maior e melhor para mim e para sua vida. Se eu que sofri uma rejeição severa desde a infância até o casamento, exatos 6 anos atrás, eu consegui me livrar de tudo isso e ser livre em todas as áreas da minha vida, você também pode. E como eu disse, mais uma vez, isso aqui é por você. Então eu te convido a mais uma vez entrar aqui no grupo do WhatsApp. Então eu te espero lá no grupo do WhatsApp pra gente se encontrar ao vivo uma vez por semana e bater um papo e conversar e eu te mostrar que a vida pode ser muito mais leve.